Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e daremos continuidade ao nosso assunto do autor Montesquieu. Por enquanto estamos preparando a cama, estamos forrando o lençol para que depois nós possamos vir a deitar nessa cama macia e gostosa. Mas antes é necessário forrar o lençol. O forrar o lençol aqui é a introdução, o contexto histórico, cultural, social, político, a mentalidade da época para depois entender em que contexto esse autor está inserido. Então vamos lá. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre as mudanças sociais e culturais que se dão a partir do mercantilismo e expus as principais características, eu diria, do mercantilismo. Um sistema econômico cuja sua principal característica é o acúmulo de riqueza, sobretudo através de metais preciosos. Ela tem a característica de ser totalizante, no sentido que ela é extensiva, então ela abarca tudo através da troca, mas ela também é intensiva, ou seja, ela também é totalitária, porque a partir do momento que se estabelece esse sistema, você só consegue falar contra esse sistema estando dentro desse próprio sistema, dentro desse próprio guarda-roupa. Hoje eu gostaria então de falar de uma parte mais da mentalidade, né? Por quê? Porque nós temos uma ideia de igualdade que ela é germinada, né? Ela nasce de alguma forma com a própria proposta do cristianismo. O cristianismo, se há uma contribuição do cristianismo para a sociedade ocidental, é justamente a noção de igualdade. Por quê? Porque perante Deus todos são iguais. Essa noção cristã de que perante Deus todos são iguais, né, quando nós lemos lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, olha, diante de Deus, né, não há nenhum justo sequer, não há nenhum justo que pisou na terra. Por quê? Porque todos pecaram. Não tem o rei, não tem a rainha, não tem o nobre, não tem o clero, não tem o mendigo, não tem o lunático, não tem o branco, o negro, não tem a mulher, o homem, não tem o loiro, o moreno, não tem o índio, né? Não tem ninguém que não tenha pecado diante de Deus. Então todos pecaram diante de toda a história, em todo o espaço-tempo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então uma noção de igualdade, ela é nascente nesse momento. Mas nós temos também, com o avanço da sociedade burguesa, nós temos talvez a maior expressão, eu acredito, da sociedade burguesa ou na mentalidade burguesa, ela acontece no iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento intelectual cuja sua principal característica era o detrimento da fé, né, e o reposicionamento da razão enquanto centralidade do mundo, enquanto interpretação, enquanto movimento heurístico, hermenêutico da vida e da natureza e de tudo que há, né? Então nós diríamos que nós passamos de um momento teocêntrico para um momento antropocêntrico, um momento onde Deus explicava as realidades eram explicadas através da teologia, e então nós fazemos, não, agora os movimentos, a física, a química, ela vai ser explicada através do olhar do homem, através da sua subjetividade, muitas vezes através da sua intuição. Existem conhecimentos naturais que são dedutivos, existem conhecimentos que são metafísicos, esses são indutivos, enfim, existe uma série aí de contribuições filosóficas que os vários filósofos vão dando. Mas eu acredito que talvez uma das principais expressões do pensamento burguês se encontra no filósofo do século XVIII, né? Immanuel Kant. Porque o Immanuel Kant ele vai dizer para nós o seguinte: existe um imperativo categórico, ou seja, existe uma razão universal. Existe uma moral universal, né? O seu princípio moral. Olha, a moralidade ela não está baseada no telos, porque se ela estiver baseada no telos, dependendo do telos, ela vai mudar as ações, certo? Os meios eles vão se diversificar a partir do telos. Mas não, eu faço então um giro, né? Uma reviravolta, que nós chamamos isso de revolução copernicana, do pensamento moral em Kant, né? Então ele faz um giro e ele fala assim, olha, a moralidade ela não está no telos, né? Ela não está na finalidade. O que é moral ele não está no fim. O que é moral ele está no começo, ele está no princípio, né? Então é um giro. Então o que é moral é moral. O que é bom é bom. O que é ruim é ruim.
aquele exemplo muito clássico que todo mundo já conhece, né? Você está brigando com um amigo seu que é fugitivo da polícia, ele é um bandido, é um assassino, mas ele é muito seu amigo, ele está dentro da sua casa, escondido embaixo da cama. Chega a polícia e pergunta para você: fulano de tal, que é o seu amigo, está aí na sua casa? Aí você vai responder o que para ele? De acordo com o imperativo categórico do Kant, você precisa de responder para o policial o seguinte: ele está embaixo da cama. Por que ele está embaixo da cama? Porque é a verdade, você precisa dizer a verdade e arcar com as consequências da verdade, certo? Você não precisa de... O Kant, é interessante que para o Kant você não necessariamente você precisa ser feliz, né? Você não precisa ser feliz, você tem que ser correto, você tem que ser certo, você tem que ser moral. Aí o Kant ele vai dizer o seguinte: você precisa dizer isso. Por quê? Porque se você não disser a verdade, na mentira não dá para universalizar. Ou seja, age para você ou para o outro como você gostaria que agisse para você. Então, se a mentira não dá para ser universalizável, porque se todo mundo mentir e a mentira for o padrão, não existe civilização, não existe sociedade. Então, o que dá para ser universalizado é a verdade. Então, diga a verdade. Então existe uma razão que é igual para todo mundo. É aqui que eu quero chegar, a noção de igualdade. No pensamento burguês, a racionalidade ela é igual. Todos os indivíduos, eles têm a capacidade de pensar por si só. Eles têm a capacidade racional. Ou seja, a minha razão não é diferente da tua. Se nós mergulharmos na nossa racionalidade, é quase que instantaneamente nós receberemos a resposta do que é certo e do que é errado. E se nós fizermos o que é errado, nós sabemos que nós estamos fazendo o que é errado. Isso é um pensamento da burguesia, sobretudo expresso no pensamento do Immanuel Kant, que é esse, para mim, esse principal representante do que é o iluminismo e do que é a burguesia, né? Então existe aí dois movimentos para a noção de igualdade. O primeiro seria o cristianismo e o segundo seria esse pensamento, o iluminismo, né? A nascente da sociedade burguesa, né? Agora há também uma outra igualdade. Se todo mundo tem a capacidade racional de agir perante a vida, então logo nós também podemos ter um discurso da meritocracia. O que é a meritocracia? A meritocracia é dar a cada um aquilo que ele merece, né? Então, se o camarada é um bandido e ele agiu de forma criminosa, o que nós falamos? Cadeia nele, punição nele. Por que nós queremos a punição? Porque nós acreditamos que ele, assim como nós, é portador de uma razão e tem a capacidade de escolha diante de determinados eventos. Quando ele burla com esses eventos, ele fere a sociedade, ele interfere na propriedade individual e na propriedade, vamos dizer assim, dos bens coletivos, e nós precisamos de vingar ele. Isso não só em Kant, mas nós podemos ver também na pessoa ou no pensamento do Durkheim, né? Quando ele vai dizer para nós escrever a divisão do trabalho social. Mas a questão, o que eu queria trazer aqui é a noção de meritocracia. Dê a cada um aquilo que ele merece. Fulano tem 25 mil empresas, tem 200 mil funcionários. Ué, esse camarada, ele é o quê? Ele tem o mérito dele, ele conseguiu isso através do mérito dele, certo? Se você quer conseguir, então você corra atrás também para conseguir aquilo que ele conseguiu. Você vai ter que abrir mão de coisas que ele abriu para conseguir atingir coisas que você gostaria de alcançar, assim como ele, né? Então, quando a gente olha para esse discurso da meritocracia, e aqui eu queria pontuar algo interessante, é o seguinte: a meritocracia ela surge enquanto uma crítica ao status quo da época. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a meritocracia, quando ela surgiu, ela era revolucionária. A meritocracia, a noção de meritocracia, ela surge para combater aquilo que era dado inato, que era inato. Ou seja, as pessoas no antigo regime, elas nasciam nobres. Você não estava, vamos dizer, você não era bem-sucedido, você não era cortejado, você não era valorizado, você não era
rico, né? Você não gozava de um status quo naquela sociedade pelos seus méritos. Você gozava de um status quo pelo seu nascimento. Era algo inato. Não era algo que você conquistava. Era algo que você nascia. Então, nasceu nobre, tu és nobre, tens o sangue azul, né? És alguém da elite. É alguém do topo da pirâmide. Mas se nasceu plebeu, se nasceu fazendo parte da ralé, se você nasceu para vintém, jamais tu chegarás a ser. Quando a burguesia vem com o discurso da meritocracia, o discurso da meritocracia ele é revolucionário ao status quo do antigo regime, certo? Então, quando a meritocracia nasce, ela nasce com um ímpeto de falar sobre a igualdade. Olha só, somos todos iguais. As coisas precisam ser dadas a partir do mérito, a partir do esforço. Ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho um ímpeto a dizer sobre a igualdade, certo? Somos iguais, não somos desiguais, não nascemos desiguais, nascemos iguais. Esse ímpeto revolucionário. Hoje, 2000 anos não, mentira. 800 anos depois, né, nos anos 2000, o discurso da meritocracia, ele não é em nada revolucionário. Isso quer dizer que um discurso que surge como revolucionário, quando toma a legitimidade do tecido social, quando toma a mentalidade, a superfície dessa camada estratigráfica temporal, quando esse discurso vem à tona e se legitima na sociedade, ele torna-se um discurso reacionário, um discurso que surgiu como uma revolução, ela torna-se uma revolução, porque o discurso meritocrático hoje, ela não é para fundamentar a igualdade, ela não é para quebrar a noção de desigualdade. O discurso da meritocracia hoje é justamente para legitimar a desigualdade. Então, o discurso da meritocracia é: olha só, tem que ser diferente mesmo, porque ele conseguiu chegar naquele momento sozinho, através do seu esforço, do seu mérito, correto? Então, algo que surge revolucionário torna-se reacionário. O que eu estou querendo dizer aqui com toda essa noção aqui, né? Eu estou querendo dizer que existe uma noção de igualdade surgindo nesse contexto, né, nesse chão histórico cujo qual o Montesquieu vai nascer, né? Então, no começo do capitalismo, a ideia de meritocracia era uma crítica à ideia de virtude inata. E hoje, ela é uma justificativa da desigualdade, né? A ideia de igualdade, portanto, vem do mercado. Ou seja, o mercado é a melhor expressão daquilo que igualiza. E não só, o mercado traz uma ideia de que as coisas elas serão equalizadas. O mercado tem uma mão invisível que tem a capacidade de dar equilíbrio, que tem a capacidade de regular, que tem a capacidade de equalizar a vida, né? Então, o mercado surge com essa expressão, né? E aí a gente poderia dizer o seguinte, que essa noção de igualdade ela vai ter a sua principal expressividade no pensamento da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, né? E na Revolução Americana. E aqui eu gostaria então de encerrar dizendo sobre esses dois aspectos, né? Que eu acho que é importante de nós pontuarmos. A noção de mercantilismo, essa sociedade que nasce na troca, né, o sistema econômico, e essa noção dessa mentalidade, dessa filosofia burguesa da igualdade, da noção de igualdade, né, nascente nesse momento. Nós então estendemos um lençol na cama. Talvez na próxima videoaula a gente comece a deitar no pensamento do Montesquieu. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!